Voltamos com detalhes do estrago que a chuva provocou em cidades de nossa região. Em Jundiaí, no Jardim Tamoio, o principal problema é o deslizamento de terra. 7 casas foram interditadas pela Defesa Civil. 9 famílias estão desabrigadas e foram alojadas em casas de parentes. No bairro Ivoturucaia, uma grande cratera abalou a estrutura de uma casa. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito da cidade, Pedro Bigardi, visitou os 2 bairros para dar sequência às ações emergenciais. E no bairro Maria de Fátima, em Várzea Paulista, o muro de uma empresa metalúrgica caiu nos fundos de uma casa na tarde de terça-feira, de ontem, não é? O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Nos últimos 3 dias, choveu na cidade mais de 85 milímetros. Já em Tatuí, nos últimos 4 dias, choveu 217 milímetros. É o maior volume de chuva da história da cidade, que está em estado de alerta. Em Sorocaba, no bairro Jardim Europa, uma residência foi atingida por um deslizamento de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Ainda em Sorocaba, um muro corre risco de queda na Vila Conceição. No Jardim Faculdade, uma árvore de grande porte caiu e obstruiu um córrego. Ela foi cortada para não gerar novos alagamentos. Árvores também caíram na Avenida Itavuvu e na Vila Aru. Você confere agora o estrago que a chuva provocou em Tatuí, Sorocaba e em outras cidades da nossa região num rápido giro de notícias. Em Sorocaba, algumas ruas do bairro Vitória Régia 3 amanheceram alagadas e precisaram ser interditadas. A água chegou a entrar em algumas casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma idosa com problemas de saúde precisou ser retirada pela corporação. O acesso à ponte dos servidores foi bloqueado. Em protesto, moradores atearam fogo próximo ao local. Segundo a Defesa Civil, o alagamento teria começado após uma galeria de esgoto ter transbordado. O SAI de Sorocaba esclareceu que equipes estão realizando os reparos. Em Tietê, a água invadiu as ruas do centro do bairro Santa Cruz, Bandeirantes, 6 Irmãos e São Pedro. Foram registrados aproximadamente 10 pontos de alagamento. Nem o estádio municipal escapou da enxurrada. Nas imagens, é possível observar que a água chegou quase ao topo das traves. Já na Avenida Amélio Schincariol, um carro ficou preso na enxurrada e foi retirado durante a noite. A Defesa Civil de Tietê preparou um esquema de alojamento a famílias atingidas pelas chuvas. Elas serão levadas ao ginásio de esportes do Bonanza. Já em Tatuí, uma forte enxurrada invadiu as ruas e grande parte do Jardim Santa Rita de Cássia. O muro de uma escola desabou. Ainda no bairro, na rua Teófilo de Andrade Gama, o asfalto sofreu danos. A pista foi liberada parcialmente para o trânsito durante a madrugada de hoje. Equipes da prefeitura passaram a noite removendo famílias do distrito de Americana. Um telespectador enviou fotos de uma igreja alagada na mesma região. O santuário Mirandas foi tomado pela água durante a madrugada. Nesse vídeo, também enviado por um telespectador, é possível ver a represa com um nível bem alto. Segundo a prefeitura, não foram registradas vítimas na cidade. Em São Roque, um motorista trafegava pela rodovia Lívio Tagliassacchi no acesso à rodovia Castelo Branco e flagrou o desmoronamento de uma encosta na pista. No momento da filmagem, somente era possível passar um veículo por vez. Um outro carro foi atingido por uma pedra, mas ninguém ficou ferido. Por meio de nota, o DR informou que equipes realizaram a limpeza da pista. Não há nenhum ponto de interdição, mas como existe o risco de novos desmoronamentos, é preciso muito cuidado para quem vai passar por ali. Em Itu, a prefeitura teve de escorar um barranco na estrada Parque Tucabreúva, na zona rural da cidade. Algumas pedras caíram e a via teve de ser interditada temporariamente. É isso aí. Então agora vamos falar do tempo. A quinta-feira deve ser mais um dia de chuva na nossa região. Nesse momento, em Sorocaba, não chove não. Temos imagens ao vivo aí da região central. Você está vendo ao fundo, chegou até a fazer
um pouco de sol agora no fim da tarde. Por incrível que pareça, depois daquela chuva, a previsão era de um temporal no fim da tarde, não, fez sol. Mas as nuvens estão carregadas e esse é o nosso link ao vivo na região central de Sorocaba. Você está vendo como é que está o tempo aí, com uma temperatura até agradável. A mínima prevista para a cidade amanhã é de 21 graus e a máxima não deve passar dos 25. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa dos 24. Jumirim também tem mínima de 21, mas a máxima chega aos 26. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Jundiaí registra a mínima de 22 e máxima de 27 graus. Você sabe usar corretamente todo o dispositivo de iluminação do seu carro? São vários e com várias utilidades. E agora, com esse tempo de muita chuva, é preciso entender como tudo isso funciona. Clarear o ambiente. O sistema de iluminação de um veículo se resume a muito mais do que isso. Esse componente serve também para sinalizar e até garantir a segurança. Nós viemos até o batalhão da Polícia Militar em Sorocaba conversar com o Tenente Júlio César da Costa a respeito desses equipamentos de luminosidade. Para isso, nós vamos utilizar aqui a viatura da TV Sorocaba SBT e a começar pela parte dianteira, né, Tenente? Qual que é a importância? Esses faróis dianteiros são os mais importantes na luminosidade do veículo, né? Sim, a importância para manter a visibilidade do veículo. Tem a luz de posição do veículo, né, quando o veículo estiver parado, no mínimo deve estar ligada a luz de posição. Aí temos a luz baixa, que obrigatoriamente deve ser usada à noite e durante o dia em túneis providos de iluminação pública. E temos a luz alta, que deve ser usada em vias mal iluminadas. E também temos a luz alta intermitente com a luz baixa, que ela deve ser usada quando? Que é o famoso jogo de farol. Deve ser usada quando? Para indicar uma ultrapassagem, né, de algum veículo ou sinalizar algum acidente, algum perigo no trânsito para o condutor que estiver vindo do outro lado da via. Agora, na parte dianteira do veículo, nós temos também a milha, né? A chamada milha, que é o farol de milha, Tenente. Qual que é a utilidade do farol de milha? É obrigatório? O farol de milha é um acessório, né? Mas ele é importante, que aumenta a visibilidade do veículo. Ele deve ser usado, né? Ele foi projetado para aumentar a luminosidade do veículo. Ele deve ser usado em vias mal iluminadas, quando estiver chovendo, neblina ou cerração. Na parte traseira do veículo, esses dispositivos são utilizados mais para a sinalização, né, Tenente? A começar pela lanterna. Isso, a lanterna, primeiramente ela serve para identificar o veículo, né? A visibilidade do veículo, identificar o tamanho do veículo, assim como o condutor que estiver atrás desse veículo possa visualizar esse veículo, principalmente à noite, que a iluminação é precária. Tá certo. Luz de freio, outro dispositivo muito importante também, né? Isso, a luz de freio é muito importante, porque quando o condutor aciona o freio, acende a luz e o condutor que está atrás possa visualizar essa luz e entender que o carro está efetuando uma frenagem, para evitar, principalmente, evitar uma colisão traseira. Agora, outro dispositivo, que são as setas, elas estão na parte traseira e também na parte dianteira, em alguns veículos até na parte lateral, né, Tenente? Isso. Dispositivo muito importante, inclusive muitos condutores esquecem de utilizá-lo, né? Isso, a seta indicativa, ela é muito importante também. Ela indica a intenção do condutor, para onde ele está pretendendo ir. E também evita acidente. Quando deve ser utilizado o pisca-alerta? O pisca-alerta ele deve ser utilizado em duas situações. A primeira, quando da imobilização do veículo. Quando o condutor parar o veículo, principalmente em estrada ou numa via pública, ele deve acionar o pisca-alerta. Ou alguma situação de emergência. Os motoristas devem ficar atentos, pois a não utilização ou uso incorreto do sistema de iluminação do veículo pode ocasionar em multa. É uma infração de trânsito, né, considerada grave. O condutor perde 5 pontos na carteira,
se tiver com o sistema de iluminação alterado ou usar a luz alta de forma indevida. Boas informações, hein? O Noticidade desta quarta-feira termina aqui. Amanhã cedo, às 7 horas, você confere o Noticidade Manhã com Mariel Marte. Fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Vamos embora? Temos imagens ao vivo do Terminal Santo Antônio, na região central de Sorocaba. O pessoal está voltando para casa depois de um dia de trabalho. Uma ótima noite a você e sua família. Fique em paz, seja feliz.